Fala galera, Maurício Avelino passando por aqui para te deixar um recado muito importante do que vai rolar aqui na Adorarte. Então se liga aí, espera um pouquinho que já vai começar, beleza? Mas antes, um pouquinho de conhecimento. Bora! Dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu. Vamos lá galera, Atos 2 é um capítulo essencial dentro de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Porque aqui nós vemos o cumprimento daquilo que Jesus havia prometido no capítulo anterior. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E vocês, ao receberem o poder do Espírito Santo, serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Tá aqui. Jesus subiu aos céus e os discípulos tinham que aguardar a descida do Espírito Santo conforme ele havia prometido. Os discípulos não sabiam como isso iria acontecer, sequer quando iria acontecer. O capítulo começa dizendo que, chegando no dia de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desce sobre todos aqueles que estavam lá dentro do cenáculo. Ao descer, o Espírito Santo coloca marcas audíveis e visíveis sobre todos aqueles que estavam ali. E eles ouvem do céu um som como um vento forte, enchendo toda a casa. Eles veem e enxergam sobre cada um deles que estavam ali sentados, labaredas de fogo, como se fossem línguas de fogo. E todos, ao ficarem cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas que eles não haviam aprendido ainda. Também está aqui. Agora, qual o propósito daquilo que o Espírito Santo havia feito? Ele desce realmente para ficar e cumprir a promessa que Jesus havia feito. Vocês receberão o Consolador, e o Consolador terá a missão de vos fazer lembrar de tudo que vos ensinei. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, desce sobre todos os apóstolos e eles conseguem enxergar, eles conseguem ouvir e eles também percebem nitidamente que algo novo está acontecendo com eles. Muitas vezes nós ficamos impressionados com o vento, com o fogo, com as línguas audíveis, mas todos esses elementos apontam não para o fim próprio que esses elementos devem ter, mas para algo maior, que era justamente eles poderem ser capacitados por Deus para serem testemunhas de Jesus. É muito interessante que Atos capítulo 2 nos faz imaginar e vislumbrar um episódio histórico que aconteceu muito tempo atrás, tá? A Torre de Babel, ela é um símbolo de orgulho humano e é destruída e humilhada por Deus, quando todos os povos que falavam uma língua só foram direcionados a falar várias outras e não terem mais uma unidade. Já em Atos, nós vemos o reverso daquilo que aconteceu na Torre de Babel. O Espírito Santo, ao descer sobre os discípulos, agora apóstolos, os capacita a falar nas línguas variadas para que eles pudessem entender uma só mensagem. E que mensagem era esta? Era a mensagem do Evangelho. Todos ficam perplexos e atônitos, não entendem como simples galileus poderiam falar outras línguas que eles, vindo de várias partes do mundo, Mediterrâneo, poderiam entender com tanta fluência. Eles ficam assustados. O que será que está acontecendo? E outros até zombam, dizendo: olha, são 9 da manhã e eles já estão bêbados. Então, nesse momento, Pedro, aquele que foi restaurado pelo Senhor Jesus, aquele que começa então a entender a sua importância, aqui em Atos, ele se levanta e começa a pregar em alta voz. A primeira pregação pública da igreja nasce com a descida do Espírito Santo. A igreja nasce com a presença do Espírito Santo, com a função de proclamar o Evangelho. O mover do Espírito Santo nesse dia foi tão maravilhoso que 3.000 pessoas foram salvas. E quando nós falamos 3.000 pessoas, a contagem era apenas de homens. Provavelmente o triplo disso. Mais de 10.000 pessoas foram alcançadas por uma única mensagem, a mensagem do Evangelho. Aquilo que nós proclamamos como testemunhas de Jesus, movido pelo poder do Espírito Santo, tem um teor simples. Basta que anunciemos que Jesus veio, morreu por nós e ressuscitou. Que Jesus foi colocado na posição de Senhor Cristo e quando nós nos arrependemos, temos nele a salvação. E só complementando, galera, vem aí a Semana de Pentecostes na Adorarte, que acontecerá entre os dias 28 de fevereiro a 6 de março. Semana do Carnaval, uma semana inteira de pregação do Evangelho, louvor, adoração, clamor a Deus. Teremos muitos convidados, entre eles presbítero Tiago, evangelista Douglas, pastor Odair, pastor Josué, pastor Michel, pastor Ivanildo, pastor Moisés Golias, pastor Anderson Rodrigues e não podemos esquecer, claro, o nosso pastor presidente
Haroldo Pérez. E se você, como eu, não quer passar a semana do carnaval longe de Deus, então te convidamos a estar conosco nessa programação, que já te adianto, será um romper de Deus nas nossas vidas. Já marca aí na sua agenda esse compromisso nesses dias, entre o dia 28 de fevereiro a 6 de março, na rua Pisanello 183, no Parque Independência, a partir das 18 horas. Acompanhe a programação completa nas nossas redes sociais, @iadman_adorarte no Instagram, e não perca nada. Fui, galera!